Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse pobre e humilde canal. E hoje nós vamos falar de como estudar de forma eficiente. Moçadinha, moçadão, se liga só. Isso aqui é muito importante porque você ter um bom planejamento te faz ganhar tempo, te faz ter eficiência, te faz otimizar também. Tudo aquilo que eu vou falar aqui é diante daquilo que eu tenho mais de 15 anos de experiência dando aula. Desses 15, quase 10 anos é sempre dando aula ou como monitor, plantonista em cursinhos pré-vestibulares ou propriamente como professor, diante de tudo aquilo que eu vi e já ajudei alguns alunos a conseguirem ingressar em medicina, MED Pinheiros USP. Eu já consegui passar para MED USP Pinheiros também. Só que quando eu falo do Rafael aqui, que já tem uma formação, é mais fácil. Eu quero falar como eu faço para os meus alunos, que inclusive saem de escola pública, alcançar uma nota de excelência, que é quase 800 pontos no Enem, ou mais de 70, 80 pontos na FUVEST primeira fase para uma segunda fase em medicina. Mas como é que funciona isso? Então, se liga que nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona essa parte. Talvez precise de mais um vídeo para complementar esse aqui, mas basicamente eu vou dar dicas daquilo que geralmente a moçadinha também paga por aí, diversos cursos, diversos métodos de como estudar, de como ser mais eficiente. Tá tudo aqui, na cara do gol. Você não vai ficar confuso ou confusa depois desse vídeo. Então se liga. Olha só, como é que a gente vai estudar? E a primeira grande dica que eu peço, por favor, para que vossas excelências prestem muito atenção. Não estude todas as matérias da mesma forma. Estudar da mesma forma todas as matérias é seu maior erro que todo mundo pode cometer, é o maior erro que você é induzido a cometer, principalmente quando você vai para um cursinho presencial. Vou explicar melhor. Hipoteticamente, eu vou chutar aqui o nome da Maria, Mariazinha. A Maria, ela acabou de sair do ensino médio e vai para o seu primeiro ano de cursinho, ou eu posso pegar a Júlia já está no seu segundo ano de cursinho e vai para o seu terceiro ano de cursinho. E elas estudam todas as matérias da mesma forma. Primeira grande dica, você nunca recomeça seu estudo. Você não é uma tábua rasa de conhecimento. Você já traz alguma coisa do seu ensino médio. Por mais que seu ensino médio seja de escola pública, ruim a base, principalmente em ciências exatas, mas você traz alguma coisa de lá. Então entenda que você sempre vai continuar a estudar e nunca começar. Você continua seus estudos. Então isso tem que ser muito enraizado dentro de você. Você continua seus estudos. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar o exemplo da Maria. A Maria, ela acabou de sair do ensino médio, então ela vai continuar os estudos dela. E a Maria gosta muito de ciências exatas, mais especificamente história. Falou de história, a Maria gosta, ela estuda com prazer, o conhecimento vem, ela lê, compreende bem rapidamente e já vai fazendo as coisas e tudo mais. Então, gente, se liga, a Maria, quando ela for estudar história, ela vai ter que estudar de uma forma diferente do que em relação à matemática, onde ela tem muita dificuldade, em ciências exatas, matemática, física e química. Quando ela pegar a matemática, no cronograma dela durante a semana, já muda aí a primeira mudança. Ela vai ter que colocar todos os dias matemática, e de preferência no horário que ela for mais produtiva. Se de manhã ela é mais produtiva, é ali que ela vai estudar as matérias que ela tem maior dificuldade, ou seja, é quando o cérebro dela estiver mais energia, mais focada, é ali que ela vai colocar as matérias que ela tem mais dificuldade, que é o inverso que geralmente a gente recomenda nas provas. Nas provas, no dia da sua prova, você começa com as matérias que você tem mais facilidade e deixa aquelas que você tem mais dificuldade para o fim. Afinal de contas, você tem que ir bem e garantir seus pontos quando você está descansada. Naquele momento que você, naquelas matérias que você é boa, e deixar aqueles que você já tem dificuldade lá para o final, onde você já está cansado. Ah, estou cansado, mas ali você já sabe que vai ter dificuldade, então você não vai perder muita energia logo de cara na prova. Vamos fechar esse grande parênteses que eu fiz aqui. Aí, galerinha, é o seguinte, então Maria vai ter que fazer isso. E como ela estuda isso? Como é que ela vai estudar isso? E aí vem a sacada. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês você precisa entender aonde você está e onde você quer chegar. E onde você está, então? Qual é o seu nível de conhecimento agora? Como é que eu posso me avaliar? Você sabe quais matérias você tem mais facilidade. Então, Maria, você tem facilidade em história, ela vai pegar, por exemplo, ou Júlia, nosso outro exemplo, ela fez 2 anos de cursinho. Pô, a Júlia já viu o início do cursinho dela, todos os inícios de cursinhos, a grande maioria vai começar com Grécia Antiga em História, ela vai pegar o período
clássico. A Júlia, em vez de assistir todas as aulas, ou até mesmo a Maria, que gosta muito de história, em vez de assistir todas as aulas de história, período clássico e tudo mais que ela gosta, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar exercícios, sem ver as aulas, sem ver os conteúdos, e vai tentar fazer os exercícios. Por exemplo, ela vai pegar 10 exercícios, que são os iniciais, aqueles de fixação. Daqueles 10 exercícios, se ela acertar mais de 70%, ou seja, 7 exercícios, ela não precisa ver as aulas tudo de novo. Ela faz um pequeno exercício ali de mapa mental, e eu vou dizer isso mais pra frente, a importância do mapa mental, que ele tem que ser totalmente individual. Ela vai fazer esse mapa mental e vai estudar de acordo com aqueles 3 exercícios, nesse caso que ela errou, ela vai estudar através desses erros, ela vai corrigir esse exercício. Vamos supor, era um período que falava lá de Atenas, Esparta, a treta que tiveram entre eles e tal. Ela vai voltar nesse conteúdo se ela errou isso e vai estudar, entende? E agora matemática, como é que ela deve estudar? Aí tem que começar sempre pela base, não tem jeito, é por isso que requer mais tempo. Matemática, você precisa ter musculatura matemática. O que é isso, a tal da musculatura matemática, que eu insisto em dizer para vocês? É quando você pega exercício e vai treinando, tipo academia, até crescer o músculo, não tem que crescer o músculo? Então você vai crescer, só que você vai crescer, vai pegar o hábito de fazer matemática, vai pegar o hábito de estudar, vai pegar o tal do letramento matemático, vai pegar agilidade em matemática, o raciocínio lógico vai vir mais rápido para ti, mas tem que começar pela base, sempre, não tem jeito, e são todos os dias, pelo menos 1 hora, e aí você vai ter que estudar. Uma outra coisa que eu vou dar de dica para vossas excelências aqui é você entender e estudar o seu inimigo, o seu adversário, o seu vilão, o Thanos da sua vida, que nesse primeiro momento é a prova do vestibular. Se você vai prestar Enem, você tem que conhecer muito bem o Enem. Se você vai prestar FUVEST, você tem que conhecer muito bem a FUVEST. E o que é conhecer bem a FUVEST, ou a prova da Unicamp, da Unifesp, da Unesp, enfim, qualquer prova que você for estudar? Você precisa, e essa é a grande primeira dica aqui, olhar para análise de incidência. Não se estuda sem análise de incidência. Você tem que ter um cronograma como esse aqui, do nosso projeto social, por exemplo, o Detona Exatas, onde você vai ter aquilo que é prioridade, e aí você pode fazer isso ou entrar em contato comigo para baixar esse cronograma. E aqui você vai ter aquilo que está de verde, amarelo e vermelho. O vermelho é aquilo que mais cai na sua prova, aquilo que ele mais exige na sua prova. E aqui esse cronograma especificamente, ele está voltado, uma estatística voltada para FUVEST, Enem e Unicamp. Os três provas estão aqui, fizemos uma estatística daquilo que mais cai nas 3 provas, aquilo que é comum entre as 3 provas, e coloca aqui. Por quê? Você vai dar mais prioridade no seu estudo quando você pegar algum conteúdo que cai mais na sua prova. Então você precisa conhecer bem o seu vilão, aquele cara que está te atrapalhando de ingressar naquele curso dos seus sonhos. Conheçam bem, conheça o tipo de linguagem, a diferença, por exemplo, básica, mas precisa saber da redação da FUVEST para o Enem. Isso é o básico do básico. Você precisa conhecer, e uma das dicas é análise de incidência. Esse é o primeiro passo. Especificamente para o Enem, você precisa entender o peso das disciplinas. Por exemplo, pessoal de medicina, você tem um peso muito maior, por exemplo, para ciências da natureza do que linguagens, códigos e aquela coisa toda lá do Enem. Então, você precisa entender isso. Precisa entender quais são os pesos que tem de cada matéria, entender o que significa essa sigla tal do TRI, e eu posso até fazer um vídeo mais para frente explicando direitinho a estatística que está por trás do TRI, mas você precisa entender essa parada, a importância que é entender o peso do Enem especificamente. E lembre-se, outra grande dica aqui, nunca, mas nunca, never, pelo amor de Deus, nunca faça isso, senão você vai jogar tudo na lata do lixo, tudo aquilo que você estudou. Fazer uma revisão sem exercícios, esquece. Ah, professora, eu vou revisar o conteúdo de geografia hoje, e aí eu vou só fazer um resuminho de tudo que eu estudei na semana. Esquece! Você tem que fazer exercícios. Exercícios. Você pode fazer um resuminho do que você viu naquela semana, ou naquele mês, como revisão? Pode, mas tem que fazer exercícios. Revisão sem exercícios, esquece mesmo. E aí, por fim, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como estudar e como criar uma rotina de estudos. Então, eu já disse aqui que você vai começar sempre pelo método de você com aquelas matérias que você tem maior dificuldade. Se você, por acaso, tiver mas muita dificuldade em ficar concentrado durante um bom período, use o tal do método Pomodoro. Que raio que é isso aqui, meu Deus do céu, método Pomodoro? É o seguinte, consiste em você pegar no mínimo 20, 25 minutos e falar, vou ler esse livro das obras literárias obrigatórias da FUVEST.
25 minutos eu vou fazer isso, por exemplo. 25 minutos eu vou estudar só matemática. E nesse período você vai ter que desligar todas as distrações. Desligar. A única coisa que vai ficar ligada é um despertador que pode ser do seu celular e tal e tudo mais, mas você tem que bloquear as notificações do seu celular que vai ficar próximo de você e vai simplesmente colocar ele para despertar depois de 25 minutos. Despertou, você focou, total focado, empenhada durante aqueles 25 minutos, você descansa 5 minutinhos, descansa 5 minutos, coloca de novo o mesmo processo, 25 minutos muito bem focado, 5 descansa, beleza? Aí completamos, vamos chegar ali 50 minutos, depois disso descansa 15, faz um lanche, alguma coisa assim, depois volta. E aí no decorrer do tempo, das semanas ou dos dias, esses 25 minutos você vai aumentar, até que ele chegue 50 minutos. Então assim, eu consegui essa semana fazer séries de 25 minutos estudando focada. Pausei e tal. Agora a semana que vem eu vou aumentar para 30. Na outra semana 40. Na outra semana 50. E para no 50. 50 minutos muito bem focada. E aí vem uma sacada muito grande aqui. O nosso cérebro funciona basicamente de duas formas. Ele vai ter uma forma que ele é muito focado e outra que eu vou chamar aqui de difusa. Então ele aguenta ali no máximo 50 minutos, mas muito bem focado e tal, coisa do tipo. Depois ele cansa. O cérebro é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. A hora que ele cansar, você vai dar um descansinho para ele. Vai andar, vai circular um pouquinho, vai ao banheiro, vai beber água. E evita, nesse primeiro momento, ir para as redes sociais, porque depois é mais difícil retomar. Principalmente se você tem essa ideia, você é muito procrastinador ou procrastinadora. Evita isso, esses gatilhos que te fazem perder o foco e tal. Mas descansa, fica ali, anda um pouquinho, vê uma notícia, depois volta e tal. E estuda de novo com empenho. E esse intervalo pode ser de 10 a 15 minutos. Depois que você fizer 2 horas desse processo, ou 2 vezes esse processo, então eu estudei 50, descansei 15, 50 de novo. Aí você dá um intervalo de 1 hora. Realmente descansa. Descansei mesmo. E depois retoma, mais 2 horas assim. Por que isso? O seu cérebro, ele precisa desse descanso, ele vai aumentar o desempenho. Estou falando de neurociência aqui. Quem tiver interesse, eu vou deixar nos links aqui os estudos relacionados a essa área, mas nesse momento que ele está descansando, pode ter certeza que ele ainda está tentando digerir aquilo que você fez, ali que você estava focado estudando, e organizando as ideias lá dentro do seu cérebro. É isso que você vai fazer. E isso te ajuda a não esquecer aquilo que você estudou, que é uma pergunta muito comum dos meus alunos. Professor, eu estudo, tenho medo de esquecer, de revisão, como é que eu faço e tal. E aqui vem uma sacada que eu vou escrever para dizer para vossas excelências como é que funciona o nosso cérebro durante o processo de aprendizado. E aí, se liga só, eu tenho aqui, eu tô totalmente ao vivo, eu vou cortar depois isso aqui para editar, então me perdoem, mas é o seguinte, essa parte aqui do nosso cérebro, toda essa parte aqui assim, tudo isso aqui assim, toda essa parte aqui que eu tô pintando meio de vermelho, principalmente o nosso córtex frontal, ele funciona como se fosse uma memória RAM do nosso computador. Me perdoem a letra, uma memória RAM, uma memória temporária, uma memória de trabalho que a gente diz. Então todas as informações, quando você está estudando, quando você está vendo uma notícia que está aparecendo no G1, e o BBB, e a Fazenda, e quando você é muito bombardeada de informações, todas vêm para essa memória RAM, essa memória temporária. O córtex frontal está trabalhando ali com tudo isso que está funcionando. E aí qual que é a sacada aqui? Essa memória RAM, esse tipo de memória do nosso cérebro, ele chega fácil e sai fácil. Aí que está o cuidado. Aonde não entra fácil e não sai fácil? É quando as informações chegam nessa parte aqui que a gente conhece como cerebelo. Aqui é como se fosse, diferente da memória RAM, que é uma memória temporária, aqui é uma memória permanente. É uma memória que a gente vai chamar de HD, fazendo a nossa analogia com o computador. Aqui está o nosso HD. O HD, onde você colocou a informação lá, é mais difícil, é quase impossível tirar essa informação. É o famoso como andar de bicicleta. Aprendi uma vez, não esqueço mais. Aonde ficou essa informação? No nosso cerebelo, beleza? Isso é muito importante. Então, como é que eu faço, professor, agora, para tirar essas informações que estão aqui na nossa memória RAM temporária e mandar para o nosso HD? Fica aqui gravadinho tudo aquilo que eu estudei. Qual é uma das formas que a gente tem? Uma delas é através da emoção. É por isso que quando você estuda aquilo que te dá prazer, você gera vários hormônios, como dopamina e tal. Você vai liberando esses hormônios da felicidade e a coisa vai indo mais rápido para o seu HD. Quem faz esse processo aqui,
um dos responsáveis é essa parte do cérebro, assim, a grosso modo aqui, que é o sistema límbico, que tem hipocampo e tal, todo mundo vai ser importante, principalmente quando tem uma emoção ligada para isso, vai levar lá para o seu HD, ó, fica aí meu querido, eu escrevi aqui no meu HD e é para ele ficar ali, é uma nossa memória temporária. E uma das formas, além da emoção, para que você não esqueça, é você criar o hábito de, antes de dormir, observem, antes de dormir, porque o sono é fundamental, é no processo do sono que vai rolar a memória RAM, ela vai dar um boot, vai ser zerada para começar o dia seguinte, então é por isso que a gente sonha e tal, tem inúmeros estudos para isso depois para a gente filosofar, mas quando tá ali na memória RAM, ele vai passar para o nosso HD aquilo que ele achar importante. O nosso cérebro vai falar, putz, isso aqui é importante, mas como é que eu vou dizer de forma consciente para o meu cérebro que ele é importante? Eu vou fazer um simples mapa mental, gente. Eu vou fazer um simples mapa mental de noite antes de dormir de tudo aquilo que eu estudei, daquilo que eu achei importante no meu dia. Não é fazer um resumo, escrever, tal, coisa do tipo. Não, você precisa realmente fazer um mapa mental. Por exemplo, eu estou estudando a segunda e primeira lei de Mendel. Eu vou fazer um mapa mental disso, não é pegar do Estude, do Descomplica, aqueles feitinhos na internet. Tem que ser seu e tem que escrever, rabiscar, rasurar, sabe? Fazer algo pitoresco ali, rabiscar mesmo um papel, trazer isso para ti. Então, na hora de fazer as leis de Mendel, eu vou desenhar ervilhas, sabe? Porque são desenhos, figuras ou palavras-chave que vão me fazer recordar da lei de Mendel. Entende? É isso que você precisa fazer. Quando eu estou criando esse mapa mental, ou escrevendo, ou estudando antes de dormir, o que está rolando? Eu estou dizendo para o meu cérebro, para a minha memória RAM, isso é importante, isso tem que ficar, isso tem que ir para o meu HD. E depois eu vou dormir, tirar minha sonequinha. Isso vai mudar o seu jogo, muda muito o seu jogo, de verdade, ter esse hábito. Mais do que isso, uma outra grande dica é, você precisa, nesse processo de dormir, olhar para o seu dia, o próximo dia, o dia seguinte, falar, putz, o que eu vou fazer nos próximos dias? E aí você, ou nas próximas horas, no dia seguinte, eu vou olhar e vou planejar mentalmente, não precisa escrever, ó, amanhã eu vou acordar já, ó, rasgando aqueles exercícios de potenciação de matemática, deixa comigo, é isso que você vai fazer, isso vai te ajudar também. Isso é muito usado, por exemplo, essa coisa mental de você imaginar fazendo as coisas para esportistas de elite olímpicos, tipo, é pegar uma ginasta olímpica, antes de colocar ela para ficar pulando no cavalo, dar suas cambalhotas e tudo mais, ela vai meditar e vai pensar, imaginar ela acertando a pegada, o pezinho certinho no cavalo, como ela vai dar o salto, caindo certinho e tudo mais. Isso é estudo, e ainda tem vários estudos rolando, e melhora muito, mas muito mesmo, o desempenho dos atletas, e desempenho acadêmico também muda quando você tem essa mentalidade. É meio que como se você fizesse uma pré-aula, mas não é pré-aula. Mas você está imaginando o que você vai fazer no dia seguinte. Seu cérebro já meio que já sabe o que vai rolar. Isso muda muito. Por fim, e essa é a última dica, mano, jamais tire print, jamais tire foto, jamais use aplicativos que fazem mapa mental, que vão fazer flashcard. Galera, o tradicional funciona. Nós temos que voltar para o clássico nesse sentido. Tecnologia é ótima, eu sou super favorável. Você está me enxergando e vendo e ouvindo através de uma tecnologia, internet e tal, mas ainda a gente precisa voltar, isso tem estudos também, para o papel, caneta, lápis, borracha e sentar a bunda e escrever. Não existe atalho nesse caminho. São horas de estudo, e eu preciso escrever. E escrever também ajuda as ideias ficarem mais fixas no nosso cérebro. E ficar lá, ó, fica aí. E é isso que você precisa, a ideia precisa ficar lá. E outra grande dica é, isso acho que você já ouviu falar, se não ouviu, vou repetir aqui. Se ouviu, vou repetir. Se você não ouviu, vou falar pela primeira vez. É isso. Seguinte, você precisa, se tiver um ambiente acolhedor, um ambiente, quando eu digo ambiente, não é só um ambiente calmo, de estudo e que ninguém vai, mas um ambiente que eu digo pessoas que têm o mesmo propósito que você, que é o estudo, o mesmo propósito que você, que é ingressar numa universidade pública. Isso vai te fazer diferença. Primeiro que o ânimo muda, o clima muda. E outra coisa que muda muito é, conversem sobre aquilo que você acabou de estudar, discutam e tente explicar para alguém quando ela tem dúvidas. Explique para alguém
quando ela não entendeu alguma coisa, se ela entendeu, só explica por explicar. Conta a história da Revolução Francesa, por enquanto, a queda de Bastilha, como Napoleão caiu, se caiu de 4, não caiu de 4. Porque quando você explica para alguém, a gente chama isso de concatenar ideias. Você está organizando as ideias no seu cérebro, está deixando ele cada vez mais importante para a memória RAM, para o seu cérebro saber, ó, isso aqui é bom ir para o HD. E ele vai mesmo, o sistema límbico leva para lá, para o seu HD e fala, ó, fica aí, porque isso é legal. Então, explicar, mesmo na oralidade, sem escrever, é muito importante também nesse processo para que você não possa esquecer. Esse primeiro vídeo é isso, eu vou fazer mais vídeos disso, é muito importante, eu gostaria de enfatizar. Fazer um curso pré-vestibular durante 1, 2 anos ou simplesmente entrar no primeiro ano é um ato de coragem. Se você chegou até esse vídeo, meus parabéns. É um ato de coragem, porque muitas pessoas nem têm audácia de tentar uma universidade pública. Principalmente medicina, são mais de 200 pessoas, 220, 250 pessoas concorrendo para uma única vaga. Cara, é como se correr à beira do precipício. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê errado, pode ser que dê errado. Então, é muito importante que você tenha essa noção que você é um ato de coragem. E se é para ser ato de coragem, vamos com tudo. Não vamos fazer aquilo que dá para fazer. Vou fazer o meu melhor. Esse ano de 2022, eu não sei qual ano que você vai ver esse vídeo, é o seu ano da aprovação e coloca assim na sua cabeça, vai mentalizando, eu consigo, eu posso. É uma coisa que a gente precisa aprender cada vez mais, que é os 3 Vs, né? Eu vi, vim e venci. É isso, eu vi o problema, vou resolver esse problema e eu vou vencer esse problema. Acabou. É o famoso sonho, acredite e realize. De fato, nós precisamos sonhar, acreditar e realizar. Enfiar agora a faca entre os dentes? Não. É pegar o lápis entre os dedos, sentar a bunda na cadeira e fazer exercício e treinar. Porque você consegue, eu não tenho sombra de dúvidas disso. Então, se gostou desse vídeo, já sabe, deixe like, inscreva-se no canal, essas coisas todas, mas não tô aqui para isso. Mas se precisar de alguma ajuda, me chama no Instagram, me chama onde você achar uns meios de comunicação aqui, porque eu faço questão de te ajudar a ingressar na universidade pública. Eu estou aqui, e trabalho em um projeto social, depois quem quiser saber mais sobre isso, vou deixar um link aí na descrição, porque eu me sinto na obrigação de pagar, e eu e outros professores aqui, meus colegas, nos sentimos na obrigação de pagar a nossa universidade. O seu pai pagou imposto, que pagou minha universidade, então eu estou aqui agora para retribuir isso. Então, forte abraço, te vejo na próxima como sempre e fui!